Tá ruim com o Lula, né? Mas é muito pior sem o Lula. Pois é, foi esse o verdadeiro balde de água fria, choque de realidade que a classe dominante, por meio da imprensa e dos seus lacaios da extrema-direita, acabam de receber ao perceber que o povo não é trouxa. O povo não é ideologizado como um lado A, lado B. O povo é pragmático e o povo sabe muito bem que por mais que essa campanha que eles estejam fazendo ostensiva para tentar queimar o governo Lula de tudo quanto é jeito, pior até do que fizeram nos tempos da Dilma, querendo minimizar tudo quanto é coisa boa e tentando qualquer probleminha transformar no fim do mundo, por mais que isso tenha seu sucesso, afinal, o tempo todo falando na sua cabeça, a gente acaba acreditando. Por mais que isso seja feito, não é o suficiente para as pessoas trocarem o governo Lula, que elas estão vendo a melhora de vida, para voltar nos tempos de um Bolsonaro da vida. E é por isso que todos os candidatos da extrema-direita perdem de lavada para o Lula, mesmo nesse ambiente onde as pessoas estejam um pouco desanimadas, porque foram instigadas a pensar que dava para fazer muito mais. Foram instigadas a pensar que não tem um Congresso cheio de conservador, cheio de gente que ela mesma votou, como os Nicolas Ferreiras da vida, que estão ali só para sabotar o Brasil o tempo todo, sempre, e eles nem escondem. Então aí, por exemplo, você viu aí, defendendo que os Estados Unidos tinham que vir para cima do Brasil e ferrar o brasileiro de tudo quanto é jeito, para eles tentarem usar isso como pressão para tirar o Bolsonaro da provável cadeia. Porque eles não estão preocupados com aquela turma do 8 de janeiro, você tá ligado, né? Tanto que deixaram os caras 2 anos apodrecendo na cadeia e só agora que está chegando a hora deles é que eles estão muito preocupados com isso. Mas o fato concreto é que assim como as pessoas podem estar desanimadas com o Lula em um momento, mas não deixaram de gostar dele. Porque é mais ou menos uma relação afetiva igual na família da gente. Quantas e quantas vezes tem aqueles momentos que há ruídos dentro da nossa família, onde a gente está meio descontente com o pai, com o filho, tá a coisa meio nebulosa, mas isso não significa que a gente vai largar a nossa família para defender o interesse da casa do vizinho, não. Ainda mais no momento ímpar no mundo, onde o mundo inteiro está sob ataque comercial aí dos Estados Unidos, que o Trump está virando o mundo do avesso. Eu vou abrir mão de ter um Lula, um cara que eu sei que é forte e já demonstrou aí, até no tarifaço do Trump, que virou tarifinha aqui no Brasil. Pois é, nós vamos abrir mão de ter um Lula para ter o quê? Um vassalo bajulador de botas igual um Bolsonaro, igual um Tarcísio, que põe bonezinho dos Estados Unidos e vai lá defender, entregar tudo que é nosso para lá? O povo não é burro. O povo de São Paulo, por exemplo, mesmo que ainda tem uma parcela de gente cega, idiota, que prefere continuar perdendo a ver, por exemplo, a melhoria de vida de um trabalhador, de um pequeno empreendedor do bairro dele, que ele não dava nada e agora está conseguindo ter um negocinho, está conseguindo ter um padrão de vida quase igual ao dele, e isso acaba para essa gente. Tem um segmento da sociedade, você pode ver em todas as eleições, desde lá da primeira vitória do Lula, o cara se incomoda, mesmo que ele esteja ganhando muito mais dinheiro, tenha um padrão de vida muito melhor do que tinha quando a direita, ele olha e não suporta ele ir para o shopping e tá lá aquelas pessoas que eram mais humildes do bairro dele frequentando também com seus filhos. Ele não suporta saber que o filhinho dele agora tem que concorrer na faculdade com o filho do porteiro, da empregada doméstica. Ele não se suporta, então quando ele vai pro aeroporto, que ele achava que ele era o paraíso dele, onde ele estava livre, onde o empregado ia só para deixar ele na porta, e agora ele chega lá, tá lá o motorista de Uber que o levou na semana passada, indo curtir com a família suas merecidas férias e folgas. Pois é, eles não querem a sua inclusão, eles querem que você continue pobre, tanto que você vê que parte dessa lenga-lenga que eles soltam é porque não pode melhorar de vida para você não, que absurdo, tá gerando emprego, vai gerar inflação, tá gerando aumento de renda, vai gerar inflação. Não, mas não reclamam quando eles fazem ataques especulativos com o dólar. Vocês lembram no final do ano passado, quando saiu o Campos Neto? E aí gerou inflação do nada sobre todos os preços dos alimentos, e é por isso que inclusive a gente está pagando mais caro até hoje na comida do supermercado. Aí não tem problema, né? Quando é para deixar o rico mais rico, e o Tarcísio falou isso com todas as letras. Que absurdo fazer o povo que ganha até 5 mil reais por mês não ter que pagar imposto de renda e aí pegar aqueles que... E aí sacrificar a poupança do rico. Pois é, você acabou de descobrir pela boca do Tarcísio, o principal candidato dessa extrema direita aí, que a ideia deles é que você pegue os dinheiros do seu imposto, ou seja, pegue lá os 500 reais por mês, que era para ficar no seu bolso, e deposite na poupança do rico. Coisa boa, né? Tirar do seu bolso, amarra o governo, tira do seu bolso, coloca no bolso do rico. Você achou uma boa ideia?
Porque a extrema-direita sempre vai falar para você que isso é uma boa ideia. É uma boa ideia você pagar um IPVA, como em São Paulo, de 4%, mas para o rico ele deu imposto zero para um rico comprar um carro híbrido zerinho, para ele poder dar uma mordomia, mas para o rico, coitadinho, tendo que pagar IPVA, você que tem que pagar. Portanto, gente, é hora do Brasil. O brasileiro não é trouxa e já acordou. Tem uns tontos, esses tais pobres da direita, que eu nem chamo de pobre de direita, é pobre que vota na direita, porque o clubinho da direita é muito restrito. E para você fazer parte dele, a primeira coisa que você precisa é poder viver sem trabalhar às costas do sacrifício dos outros. Se você acorda cedo todo dia, meu amigo, você pode até votar neles, você pode até militar por eles, mas você nunca será um deles. Portanto, não adianta, podem espernear, podem chorar, que nenhum deles vai levar do Lula. Podem inclusive continuar comprando essas pesquisas tabajara, como a Atlas, que dizia que o Marçal ia para o segundo turno com o Boulos, ia deixar o Nunes lá comendo poeira e depois ficou para o lado de fora. E a mesma Atlas agora que fala que o Marçal ganha do Lula. Tem mais voto que todo mundo, até que o Tarcísio. Pois é. Cai quem quer. Agora, se você vive no mundo real, você sabe que você não vai trocar o certo pelo duvidoso. Você até quer mais avanços e merece mais avanços, mas não vai trocar aquilo que está dando certo por aquilo que você tem certeza que dá errado. Porque o bolsonarismo é contratal, gente que compra, que tem um problema para cada solução. E já com o Lula é sempre uma solução para cada problema. Portanto, gente, pode dormir tranquilo, pode continuar confiando no Brasil, que a maioria do povo está junto com o Lula. Ainda mais agora que está cada vez mais evidente que essa turma da extrema-direita quer entregar o Brasil de cócoras, oferecer o Brasil para os Estados Unidos e está morrendo de medo pela primeira vez na história recente, na história do Brasil, deles terem que arcar na justiça. Pois é, Lava Jato, esse auê todo que eles fizeram era para poder fazer politicagem com a justiça, para poder tirar o Lula da jogada. Mas o que está acontecendo agora, com o Bolsonaro e seus comparsas do Exército tendo que pagar pelos crimes que cometeram na tentativa de golpe de Estado, não, isso muda todo o jogo. Sabe por que muda? Porque vai acabar com uma coisa que é péssima para o Brasil, que é a cultura da impunidade. É essa cultura da impunidade que faz político aceitar propina de malaco da classe dominante para deixar sempre as coisas como estão. É essa impunidade que faz com que militares a cada ano fiquem ali, em vez de estar defendendo o interesse do Brasil, está tramando uma maneira de voltar para o poder, como agora com o capitão Tarcísio. Essas mamatas que fazem com que o rico, o militar e o mal político sempre acham que vai dar, pode roubar à vontade, que se a coisa der errado, sempre vai dar um jeitinho de safar. Dessa vez não passarão. E o que muda com tudo isso no Brasil? Muda o futuro. Porque no futuro, o outro espertalhão que estava pensando em roubar à vontade, que normalmente vem da direita, e é por isso que eles acusam a esquerda de fazer aquilo que eles fazem, pois é, quando esse espertalhão vai pensar duas vezes, porque ele vai ver um Bolsonaro, que foi um presidente da República morrendo dentro de uma cadeia, e não por perseguição política, mas pelos crimes que cometeu contra a nossa nação. Portanto, o Brasil está avançando e você faz parte desse momento histórico. Portanto, vista a camisa do Brasil, porque o Brasil é dos brasileiros. E essa gente que quer botar bonezinho do Trump para fazer média, como o Tarcísio, que diz que quer transformar o Brasil numa Argentina. Que ironia, né? Diziam tanto para pôr medo nas pessoas que o Lula ia transformar o Brasil numa Argentina e depois numa Venezuela. E olha o que eles estão propondo agora. Que o Tarcísio propondo que a gente vire uma Argentina que está em recessão, que acabou com todo tipo de serviço público, que está numa misereza danada lá, e agora eles inventaram até que, agora acabou a pobreza, realmente acabou na pobreza. Vai lá que você vai ver como tá uma maravilha morar na Argentina. Tá tão bom que eles atravessam a fronteira todo dia para fazer compra aqui no Brasil, de tão bom que tá lá. E você, o que pensa a respeito? Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like, salve esse vídeo e vamos para cima. O Brasil é dos brasileiros e o Brasil vai estar com o Lula, vai estar com a esquerda daqui por diante. Cabe a todos nós ajudar a resolver um problema crônico nesses anos todos onde a esquerda trouxe melhorias para o Brasil. Eleger deputado e senador de esquerda para no próximo governo, a partir de 2027, a gente não ficar na mão de centrão, tendo que sempre ceder para essa gente ordinária que não está nem aí para o Brasil. Portanto, faça a sua parte, escolha um deputado de esquerda, um senador de esquerda, para não deixar essa gente continuar se criando e tramando contra o nosso país.